Olá a todos vocês, uma alegria estar aqui neste Hotmart Masters, um super evento voltado para a discussão de questões essenciais ligadas à educação, à tecnologia, marketing digital, tendências, futuro. E aí, quando a gente fala a palavra futuro, a gente esbarra inevitavelmente nela, porque eu acho que o futuro nunca foi uma incógnita tão grande. O Renato Russo já cantava, né? O futuro não é mais como era antigamente, que na realidade é uma frase escrita 100 anos atrás, há um século mais ou menos, pelo Paul Valéry, poeta, ensaísta francês, e ele disse, né? O futuro já não se fazem futuros como antigamente. Se 100 anos atrás o futuro já causava perplexidade, preocupação, já desconcertava algumas pessoas, imaginem agora, nesse tempo que a gente está vivendo. Um tempo que não se parece a nada, um tempo diferente de tudo que a gente já viveu. Como disse o Sérgio Rodrigues, jornalista e escritor, um tempo fora do tempo. E é para falar desse tempo fora do tempo, esse presente estranhíssimo que a gente está vivendo, e mais esse futuro, e mais tantas outras coisas, felicidade, angústia, incerteza, tantas coisas mais, que a gente trouxe duas pessoas que certamente nos farão pensar muito. Nós temos aqui o padre Fábio de Mello, mineiro de Formiga, com formação em filosofia e teologia, pós-graduado em educação, escritor, cantor, compositor, com milhões de CDs e livros vendidos, indicado ao Grammy 3 vezes. Entre os livros que ele escreveu tem É Sagrado Viver, Quem Me Roubou de Mim, e o livro feito junto com o historiador Leandro Carnal, Crer ou Não Crer. O número de seguidores do Padre Fábio nas redes sociais deve ser maior do que a população de alguns países. E o Padre Fábio já se descreveu como uma pessoa de alma bem mineira, bem barroca, o que eu acho que é quase um pleonasmo, viu, Padre Fábio? E com certeza. Nosso segundo convidado é professor Luiz Felipe Pondé, pernambucano, doutor em filosofia pela USP, pós-doutor USP, Universidade de Paris, pós-doutor pela Universidade de Tel Aviv, professor da PUC de São Paulo e da FAAP, escreveu vários livros, entre eles Filosofia para Corajosos, Amor para Corajosos, e o mais recente, Você é Ansioso? Interrogação. E certamente um dos pensadores mais brilhantes desse país. Leandro Carnal já descreveu o professor como Schopenhauer brasileiro. Então nós temos aqui um filósofo tendendo ao pessimismo e um mineiro de alma barroca. Essa conversa promete. Olha, eu tenho observado que eu até então não havia vivido nada tão inédito, nada que me surpreendesse tanto do ponto de vista humano, de perceber um movimento que até então me parecia impossível, né? Nós privados de tantas coisas, esse contexto de impossibilidades que de repente nos cercou, de medo, claro, eu preciso administrar as minhas indigências o tempo todo, indigências físicas, indigências emocionais, mas de repente eu comecei a prestar atenção nelas, e isso foi algo muito inédito para mim. Um tempo muito voltado para esse mesmamento, que tantas vezes a gente procurava ritual para fazer. Sim. Eu sempre digo que tudo aquilo que em mim não é consciente precisa passar pelo ritual, precisa aprender, eu preciso de alguma forma, aquilo que não é consciente em mim, eu tenho que ritualizar para de alguma forma trazer. Mas de repente o mundo fechou as portas, e interessante porque no ano passado eu tinha tomado uma decisão de que pararia com a música, que era um elemento da minha vida que me retirava muito de mim, que me impossibilitava muito um viver mais consciente, mais calmo, mais escolhido. Então, de repente, eu tomei a decisão em julho do ano passado, cumpri uma agenda até dezembro, e o mundo ficou com inveja e fez todo mundo a mesma coisa. Então,
Então, para mim, foi um tempo, está sendo um tempo muito inédito, que eu não esperava. Eu imaginava viver um certo tempo sabático, mas de estudos, de viagens, e não. Precisei ser confinado na minha casa, mas teve um aspecto muito interessante, que foi essa oportunidade de tornar mais consciente muitas coisas que em mim estavam esquecidas, negligenciadas. Então eu não posso reclamar não, Leila. Olha, a quarentena tem sido, e a pandemia como um todo, uma grande efeméride, como a gente fala no jornalismo, né? E, portanto, se transformou no grande objeto de trabalho. Eu estou trabalhando mais do que trabalhava antes. Inclusive porque, como grande parte do trabalho agora é em tecnologia digital, à distância, então acaba acontecendo mais coisa no mesmo dia. Antes, como eu muitas vezes viajava, então acontecia menos coisa do ponto de vista de conteúdo, eu quero dizer. Então, no final das contas, assim, a quarentena tem sido profissionalmente, e o período da pandemia, maior do que a quarentena, tem sido um momento, para mim, do ponto de vista profissional, muito rico, de desafio, né? E o ser humano tem muita necessidade do controle, né? Uma necessidade absurda, porque o que a gente consegue controlar nesse mundo, né? O professor Pondé já disse, a contingência é a mãe de todas as ansiedades. E, de repente, essa contingência cai nas nossas cabeças, né? E é muita angústia, é muita ansiedade, é muito sofrimento que a gente está vendo. Eu não estou falando nem do sofrimento das condições materiais, de desemprego, nem perda de vidas, mas assim, a sensação de angústia, de ansiedade, é um caldo complicadíssimo que a gente está vivendo aí, né? O que você acha disso? O que você tem sentido? Na verdade, porque você é meio antena conflito parabólica do sofrimento aí no seu entorno, né? Desde que eu me entendo por gente, eu lido com isso, porque a minha escolha me colocou muito próximo dessa angústia existencial. E eu não acredito que tenha nada novo acontecendo agora. Eu tenho uma visão muito parecida com o Pondé. Não acho que vamos ficar melhores. Não acho que esse tempo... Ele se apresenta inédito para a nossa geração, porque nós nunca fomos privados de sair, de ir ali, de ter contatos e de escolher viajar, sair do país. Não, foi a primeira vez na vida que nós vivemos isso. E, por acaso, essa situação evidencia aquilo que sempre esteve em nós. Eu acho que nós somos essencialmente conflituosos, conflituados, nós somos essencialmente incapazes de muitas coisas. Lidar com a gente nunca é fácil, não é fácil ser gente. Não é fácil a gente arregimentar as esperanças, uma vez que eu as compreendo como um recurso humano. Fé a gente até tem o direito de acreditar e de pensar, como nos sugerem as religiões, que isso vem de Deus, que é um presente que nós recebemos. Agora, esperança não. Esperança é uma construção humana, é um contexto de escolhas muito concretas, né? Pessoalmente gosto muito da forma como Moltmann, um teólogo alemão, resolveu o conflito com a eternidade. Moltmann dizia que toda e qualquer palavra sobre a eternidade será sempre imprecisa. Toda e qualquer formulação da eternidade para que as pessoas possam pensar sobre isso é naturalmente limitada, porque trabalha a partir do conceito de tempo, de espaço. E ele foi muito perspicaz em abraçar o conceito de esperança e de colocá-lo como uma hermenêutica, uma ponte para poder chegar a um deleite do que seria a eternidade. Então tá bom, vamos falar da eternidade a partir da esperança. A esperança só faz sentido quando ela é operante, quando ela nos coloca numa construção diária daquilo que nós esperamos. E nós sabemos disso, os menos informados ou os mais capacitados, todos nós sabemos pela prática, ainda que nós não tenhamos a teoria. Na prática nós sabemos que se nós quisermos que alguma coisa aconteça, nós vamos construir isso. Todo dia, toda hora.
não chovem soluções nas nossas vidas, né? Nós precisamos construí-las. Todas as configurações religiosas de um Deus provedor não serve, não é real, não é concreto. Eu até posso compreender de um Deus que me sustenta enquanto sentido, motivo, mas tudo que eu faço, tudo que eu busco é recurso humano, claro. Aí vem as teologias nos dizendo, teologia da graça nos dizendo que nós somos agraciados e que, portanto, toda a ação humana é uma repercussão da divindade que está em nós. Mas o fato é que nós somos muito insuficientes, como já também nos sugeriu o Pondé, e essa insuficiência que nós, de alguma forma, colocamos disfarces, que a vida, o tempo todo me proporciona disfarces para a minha insuficiência. O meu sucesso, meu diploma, minha família, o meu trabalho, o meu corpo, tantas coisas eu vou usando no meu dia a dia para colocar um disfarce nessa insuficiência, nessa incapacidade de lidar comigo, com os meus sentimentos, com os pensamentos, de construir uma esperança, e que quando eu não construo, eu acabo ficando num vazio existencial, sensação ruim, desconfortável. Tudo isso, de alguma forma, perdeu. Os enfeites não nos servem mais neste tempo. É uma nudez existencial, né? Eu tenho pensado muito no poema de Drummond. E agora, José? Faz muito sentido essa pergunta de Drummond. Eu me sinto impactado por essa pergunta neste tempo hoje. Porque é como se eu também precisasse responder isso. E agora? A festa acabou, já não há mais aqui, ali, tudo aquilo que antes me servia para me segurar como homem, os enfeites que eu tinha, de repente eu não tenho mais, os disfarces que antes eram tão... que me davam, né, um sustento, ainda que temporário, sei lá quanto tempo o disfarce existencial que cada um usa, vai depender muito da consistência desse disfarce. O fato é que essa nudez existencial está à mostra. Como tão bem disse Adélia Prado, o poema sem enfeite algum. E agora, estando sem enfeite algum, eu preciso sobreviver. Eu preciso, de alguma forma, amar essa indigência, acolhê-la, percebê-la como um irrenunciável que precisa caber dentro de mim. Que o professor fala muito da questão da autenticidade, que acha que para a gente ter essa felicidade que a gente busca tanto, né, seria um possível ingrediente da felicidade, a autenticidade. E você está dizendo a nossa dificuldade de ter essa nudez, porque nós estamos cheios de enfeites, de tudo, né? O professor falou que desde a Guerra Fria a gente estava achando que estava vivendo um parque temático, né? E foram criados da Disney, né? Com toda a nossa bagagem de... Com aquela musiquinha tocando o tempo todo, para você não perceber o tempo, é verdade. E aí eu estou me lembrando de uma coisa que eu achei tão bonita que eu vi na entrevista sua, Padre Fábio, que você, menino, vendo a imagem do Sagrado Coração de Jesus, o Padre Fábio perguntou à mãe dele, professor, por que o coração de Jesus ficava de fora, para fora? E ela falou, porque ele não tem nada a esconder, né? E a gente tem vivido vidas tão cheias de disfarces, de representações, às vezes eu brinco que eu tenho a sensação que nós estamos tudo morando no Projac, né? São vidas cenográficas, né? Roteiros escritos por outros, muito adereço, muitos props, né? E aí, pensando na questão da autenticidade, né? Até a questão dos vínculos afetivos, a gente foi se acostumando tanto a viver essas vidas de representação, que até os vínculos afetivos eu acho que podem ter sofrido disso de alguma forma, né? Eles entram como parte da peça, do espetáculo. Falei demais, professor, o que você acha disso? O Padre Fábio falou, e da autenticidade, que eu acho importante a gente falar sobre essas vidas pouco autênticas que a gente tem levado, acho que é fonte de muito sofrimento. Olha, a autenticidade é um conceito romântico, né? Que eu posso dar referência, entre tantas, do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard,
muito conhecido, criador da filosofia da existência, mas eu acho que o Fábio definiu muito bem o que é a autenticidade quando ele falou de felicidade como a capacidade que eu tenho de viver dentro dos meus recursos, de conseguir uma ambiência interna, de viver dentro das minhas possibilidades e impossibilidades, né? Acho que é uma definição muito clara do que é autenticidade. Os românticos se bateram com a autenticidade porque o romantismo é primeiro mal-estar com a modernização. Né? É um movimento que inicia no final do século XVIII, naquilo que mais tarde fica conhecido como Alemanha. São muitos autores e filósofos que produziram isso, e os românticos capturaram o mal-estar com a modernização, e até hoje todas as críticas mais contundentes à modernização têm raiz romântica, que é o sentimento de que o mundo ficou falso, porque tudo é mediado pela ideia de você se vender. Tudo é mediado pela ideia da função que você ocupa, e tudo é mediado por uma espécie de planilha temporal no Excel. Então, quando os românticos levantam a bandeira da autenticidade, eles estão falando de um sentimento de perda, que não é claro o que é. Não é à toa que eles acabaram fundando o conceito de inconsciente, a própria noção de psicologia profunda, que depois Freud... O Schopenhauer está nessa tradição. Então, eu acho que a autenticidade é, historicamente, uma luta contra o sentimento de esvaziamento de uma vida que eu não sei direito qual era, mas que eu entendo, não é à toa que os românticos vão ter um processo regressivo muito grande de idealizar o passado. É nesse movimento que eles idealizam o amor medieval, né, o amor cortês, como homens e mulheres que eram tão autênticos que morriam de amor e não conseguiam negociar esse amor como um burguês negociaria tudo, em nome do sucesso, em nome do dinheiro. Sim. Passando para a nossa época, Leila, a minha impressão é que essa experiência que você falou, que você descreveu há pouco, eu acho que é uma experiência que ela é muito típica de uma vida editada através do marketing digital, que transformou tudo em vendável. A pizza que eu como, o parque em que eu estou, no começo da pandemia, tinha aquelas pessoas todas postando imagens que ela estava cozinhando brócolis, que ela estava super feliz, passando aspirador, brincando com o Golden Retriever. E a gente sabe que o Instagram é uma ferramenta em que as pessoas mentem. Né? Mentem sobre a própria vida porque elas estão se vendendo, é marketing. O nome marketing digital devia ser levado muito mais a sério do que é, porque nós vivemos numa era em que tudo virou objeto de marketing. E agora a gente mede o retorno no número de cliques, número de likes, certo? No número de seguidores, o número de... as próprias marcas, elas têm uma métrica que ninguém nunca teve de retorno. E essa métrica, paulatinamente, ela vai dominando toda a produção de conteúdo. Eu acho isso muito perigoso, mas não vejo nenhuma saída nesse momento para essa situação. E, por outro lado, as redes sociais também, a internet, nos buscadores como o Google, é onde as pessoas de fato se mostram. Porque você não pode mentir para o buscador. Se você mentir para o Waze, ele tirava para o endereço errado. Então, a sociologia, a partir dos dados, que um americano chamado Alex Pentland chamou de social physics, que é uma expressão francesa do 18, né, physique social, a física social a partir dos dados e rastros, a gente percebe muita dissonância entre o que as pessoas projetam no Instagram ou mesmo no Facebook, a inteligência que eles projetam no Facebook, a felicidade que eles projetam no Instagram e a verdade dos fatos. Quer dizer, a busca mais recorrente entre as mulheres americanas é saber como eu sei se meu marido é gay, como eu sei se meu marido tem amante. E, no entanto, no Instagram os maridos estão cozinhando, as famílias estão felizes, as férias são maravilhosas. Então eu tenho a impressão que esse problema da autenticidade, ele continua sendo um sintoma moderno. Porque se era difícil para alguém na primeira metade do 19, como Kierkegaard, né? E ele falava do sentimento, e a literatura russa inteira, do sentimento de uma certa falsidade organizada ao redor de um projeto
utilitário de vida e utilitário pessoal e socialmente, hoje, em que cada partícula elementar, né, da vida, ela é mediada pela ideia de eu me tornar um objeto de venda por conta do marketing digital. Então, talvez alguns, Adorno, por exemplo, que nem conheceu redes sociais, achava que a autenticidade ela seria simplesmente um estilo que você compra, e já é. De repente eu viro budista, de repente eu compro roupa na loja que gente autêntica compra, aí todo mundo se veste igual, mas acha que o estilo é autêntico. E o Adorno, entendo, aquele filósofo da escola de Frankfurt e tal, o Adorno entendeu muito bem, dentro da visão dele, de que seria muito difícil a autenticidade a partir de um capitalismo avançado. Porque o mecanismo de mercado, ele captura a necessidade e oferece solução. Na medida que você tem um mal-estar com relação à vida, o mercado começa a te oferecer soluções. E aí você entra na busca da experiência, na busca de passar não sei aonde, no Vietnã, no mosteiro não sei o quê, e a viagem toda custa muito caro, você posta foto e fica todo mundo achando que a sua vida acontece no nível em que os outros não têm a vida banal, porque na realidade, aqueles disfarces que tão bem falava o padre Fábio há pouco, quer dizer, esses disfarces que são constitutivos no livro que ele citou, O Homem Suficiente, a partir do Pascal, esses disfarces são o que o Pascal, filósofo do século XVII, chamava de divertimentos, distrações, como dizia o Kierkegaard. O tempo inteiro você tem que construir toda uma dinâmica racional para disfarçar, mas o nível de disfarces, de personas, sempre foi constitutivo da condição humana. Eu terminaria dizendo o seguinte, no livro que eu citei há pouco do Schopenhauer, sobre a sabedoria de vida, ele diz que existem basicamente 3 tipos de bens que constituem a felicidade. Ele está inspirado no Aristóteles quando ele está falando isso. O primeiro são os bens de natureza, como ele fala, aquilo que constitui o que ele chama de personalidade. Porque os românticos inventaram a concepção de personalidade que a gente tem, né? De verdade subjetiva e não objetiva e tudo mais. O Agostinho teve intuições muito sérias nesse sentido, né? No Confissões, por exemplo. Mas o Schopenhauer vai dizer que existem 3 tipos de bens que a gente persegue na vida. O primeiro deles tem a ver com aquilo que nós nascemos, é a nossa personalidade, será uma espécie de destino. Se você tem uma personalidade X, quando você está no motel Y, a personalidade vai aparecer. Está muito ligado ao que o padre Fábio falava há pouco, que é essa ideia de que, às vezes, não é uma questão da parede, não é uma questão da cama, mas é algo que eu levo para todo lugar que eu vou. O segundo tipo de bens são os bens que a gente adquire, que a gente chama de bens materiais. E o terceiro tipo de bens, o Schopenhauer chama de bens representacionais, que são a forma como os outros nos veem, e a dependência de querer perseguir a melhor forma de ser visto. Ele dá exemplo da honra, que ele discute muito duelo no livro, que é de uma questão da época dele. Hoje, eu diria que os bens representacionais são justamente os bens derivados da dinâmica do marketing digital. E o Schopenhauer vai dizer que viver em busca de bens representacionais é um inferno na Terra. Porque você está sempre dependendo do olhar do outro, que é constitutivo, mas é constitutivo da nossa estrutura psicológica em algum nível. Né? E depois ele vai dizer que também viver perseguindo bens materiais também lhe torna um ser completamente dominado pelas contingências e também os representacionais. O bem da personalidade, que também é contingente no fato que você nasceu assim ou assado, ele vai dizer no livro que esses são os bens que você deve eleger ao longo da vida e que à medida que o tempo passa, eles são aqueles que você pode encontrar acolhimento. É aquilo que na linguagem comum se fala aceitar a você como você é, né? É entender que você tem lá alguns recursos, algumas características, que se você não fizer as pazes consigo mesmo, você não vai conseguir usufruir dos bens materiais e você vai ser um escravo dos bens representacionais. Justamente. E a coisa que a gente mais precisa de sentido, de significado, né?
E às vezes você vai nessa busca desenfreada e de repente você fala, opa, eu estou no filme errado, né? E às vezes não dá nem tempo de você procurar o filme certo. A primeira desconfiança que, no momento que eu me tornei consciente da minha notoriedade, a primeira desconfiança que eu tive do sucesso é que ele me deixou desconfortável, por perceber que nem sempre o sucesso está associado a alguma qualidade, alguma essência que de fato tem um fundamento. Enfim, fazer sucesso não é garantia de que você seja bom, de que você seja competente naquilo que você faz. Mário Vargas Llosa tem uma definição muito perspicaz dessa sociedade odierna como uma civilização do espetáculo. De uns séculos para cá, nós começamos a viver isso que Pondé disse, que Pascal falava do divertimento, não é isso, Pascal? Pondé, estou errado? Isso mesmo. O que você dizia. Divertimento. O divertimento foi aos poucos substituindo a cultura, né? O conteúdo foi sendo... ele foi fazendo as malas para dar espaço a essa coisa dos fogos de artifício, dessa cultura da explosão, dos efeitos, e que gerou isso que hoje o Pondé falou com tanta propriedade, dessa cultura do Instagram, da imagem. Nós vemos a época da imagem, né? As pessoas fazem 1000 fotos para ficarem bem em uma. E hoje, quando eu escuto muita gente falando, eu vejo até mesmo nos comentários de algum post que a gente faz, aquelas pessoas obsessivas que têm o mesmo comentário para todos os perfis que têm uma visibilidade. Me ajudem a ser famoso, me ajudem a ficar famoso. Enfim, hoje, quando as pessoas dizem e fazem uma referência a esse desejo de serem famosas, eu acho que tem tanta coisa a ser reconstruída aí, né? Começar pelo conceito. Nós temos uma característica desses tempos, que são os fã-clubes organizados. A cultura religiosa de vocês dois vai me permitir fazer uma menção a uma expressão que é usada dentro das liturgias católicas: a todos saciai com vossa glória, que a gente faz uma referência a Deus, né, pedindo que Ele nos sacie com essa glória que é dele. Eu vejo muito isso. As pessoas, quando elas elegem alguém, nossa, eu queria ser essa pessoa. E quando eu vejo aquela construção dos grandes shows, aquele público enorme diante de aquele palco iluminado, com aquela pessoa saindo no meio de uma fumaça, quase que uma figura etérea, eu sinto aquilo. A todos saciai com a vossa glória. É um desejo de receber do outro isso. Que o seu sucesso, de alguma forma, me aplaque em mim essa sensação de pequenez, de insuficiência. Eu, observando aquela pessoa tão iluminada, de alguma forma, eu esqueço das minhas coisas, das minhas questões. Então, quando eu vejo uma pessoa querendo fazer sucesso hoje, nem sempre eu identifico uma pessoa buscando qualidade, qualificação. Elas querem o sucesso, elas querem a notoriedade, ainda que aquilo seja a expressão de um vazio, ainda que aquilo seja a expressão de uma ignorância. Fazer sucesso é isso. É eu qualificar cada vez mais o meu ser. Isso para mim é fundamental. Sim. E o dia que eu descobri que essa qualificação ela só é possível com demoras, com processos normativos, que eu não tenho como pular do início para o fim, não é lendo um resumo, não, eu quero qualificar. E nem sempre eu encontro hoje nessas gerações a disposição para o processual. Todo mundo quer o resultado, mas nós não queremos o processo. Etapa, né? É acelerar. Então eu fico um pouquinho assim, um pé atrás com essa... Eu tenho medo, sabe, que a gente esteja cada vez mais dentro de um processo de desqualificação. Quem serão os nossos médicos? Quem serão os nossos filósofos? Quem serão os nossos religiosos?
aqueles que conseguirão colocar as questões humanas no lugar certo, de maneira responsável, sem alienação, mas ao mesmo tempo com esperança, que eu acho que é isso. E eu leio muito sobre esse assunto e tenho uma experiência de chão de sala de aula há 25 anos. Os jovens estão mais ansiosos, mais deprimidos, mais medicados e, ao mesmo tempo, puritanos, cheio de ideias duras de como as pessoas devem ser, moralistas, no sentido do senso comum, não filosófico, porque filosófico, moralista significa alguém especialista em natureza humana, como Pascal era. Moralista no sentido de fazer regra para todo mundo, achar que do alto dos seus 18 anos sabe como a vida é. Os mais velhos, inclusive muitas vezes se confundindo com uma geração antiga de iPhones, querem imitar os mais jovens, né? Então você tem uma desorientação muito grande em que pessoas mais velhas querem parecer com os mais jovens, querem pensar como os mais jovens. Isso é um fenômeno da modernidade. Eu penso muito em termos sociológicos e históricos. Quando você lê a literatura russa do 19, já está lá, os idosos, as pessoas nem idosas, mas os adultos não valem nada, os jovens é que entendem tudo, eles é que sabem de tudo. Na época era discussão ao redor do nascimento do evolucionismo, da ciência, do materialismo científico e tal. Então, eu acho que o jovem que me leva à sua segunda pergunta, eu acho que o jovem é bem um foco. Há muita fetichização do futuro em cima do jovem. O jovem está muito precário, né, muito inseguro, cheio de ideias, de bandeiras, como se fala por aí. Os jovens são atolados de bandeiras e, ao mesmo tempo, com crises de identidade, inseguros em relacionamentos afetivos, esmagados com a obrigação de ter sucesso profissional. E olha, é claro que eu acho que a gente precisa lembrar que as redes sociais e a internet, elas são um recurso bruto. Elas não são o mal em si. Elas são um recurso bruto, e assim como a fissura do átomo. Certo? Quer dizer, a gente não sabe ainda até onde vai isso, quais são as transformações, mas eu acho que a gente precisa ser honesto. Eu acho que uma das coisas que mais falta no pensamento, e muitas vezes no pensamento público, é uma certa honestidade. De dizer, por exemplo, não há nenhum indício que a humanidade vai sair diferente dessa pandemia. Achar que a gente vai sair diferente é puro narcisismo. É puro libido soberba do Santo Agostinho. É pura vaidade, porque a humanidade viveu inúmeras epidemias, inúmeras, né? Não há nada de especial no que a gente está passando agora. É claro que para nós há, para nós que estamos vivos agora, é claro que há. Nós nunca tivemos uma ameaça viral como essa, um risco de contágio, um risco de desorientação social. É claro que para nós é novo, mas do ponto de vista da espécie, que é isso que eu tenho tentado discutir nesse assunto, do ponto de vista da experiência histórica, a humanidade viu a Primeira Guerra Mundial. Logo no último ano da guerra começou a gripe espanhola, que matou mais do que a Primeira Guerra Mundial. 20 anos depois a gente fez a Segunda Guerra Mundial. Então não há nenhum indício histórico. Qualquer pessoa que fale que há um indício histórico que mostre que a humanidade vai sair mais generosa, mais aberta, mais solidária, ou ele está tendo má fé no que ele está falando, ou ele é extremamente mal informado, ou ele é simplesmente alguém narcisista. O que a gente avança em grandes crises históricas é cientificamente, tecnologicamente, isso cria mudanças de fato. A gente está vendo aí a escova de dente da gripe espanhola, que se tornou universal, é a nossa tecnologia digital remota atual. Né? Isso de fato significa uma radicalização no uso, uma aprendizagem, mas isso logo o acesso à tecnologia digital remota vai ser um índice de desigualdade, vai fazer parte do Gini lá do 0 a 1, certo? Porque quem está produzindo, quem está recebendo, quem está agregando valor é quem consegue usar redes sociais, internet e tecnologias digitais. Na educação, mais de 60% das crianças no Brasil não conseguem ter nada durante a pandemia.
certo? Então, pelo contrário, períodos como esse, é mais difícil ser virtuoso, é mais difícil ser solidário. É claro que hoje existe o marketing solidário, que para quem recebe está muito bom, não está ruim. Mas, assim, não há nenhum indício histórico. É como dizer que a humanidade vai sair voando. Depois da pandemia, nós vamos criar asas e vamos sair voando. A probabilidade é até maior, professor. Não há a mobilidade. Pode nos dar asas. A mobilidade virtual, sim. Agora, é claro que assim, uma das coisas que também quebra um pouco essa expectativa das pessoas é o fato de que a pandemia ela não vai acabar num domingo de sol. Ela vai acabar lenta, gradualmente e com a indiferença das pessoas em relação a ela. Aliás, isso já está acontecendo, certo? Falando assim, não vai melhorar, mas vamos deixar algum benefício da dúvida ou nem isso? A responsabilidade é sua, emenda com o que o professor Pondé falou. Não, o benefício da dúvida é um direito nosso. É o que eu falo. Com certeza o processo é motivador também, como também o Felipe disse, né, que ele nunca trabalhou tanto. Eu também me identifico assim. Tem sido um período muito fértil para mim, uma oportunidade de ficar mais em mim, desenvolvimento de uma espiritualidade que me contextualize assim, mais no chão, mais térreo, uma espiritualidade térrea, como eu gosto. Então, do lugar em que eu me encontro hoje, nesse momento, eu tenho sim essa minha tendência a não acreditar em muitas mudanças, mas eu sempre trabalho com a possibilidade de que isso nos surpreenda. O momento presente nos surpreenda de forma pessoal. Eu acho que é a única transformação possível, né? Toda e qualquer transformação social começa em alguns corações que vão fazendo a partilha do que está acontecendo com eles, e assim a gente vai contagiando outras pessoas. Eu acredito que seja um momento especial para mim, eu digo para mim, do ponto de vista pessoal. Tenho vivido um reencontro com algumas questões que estavam de alguma forma esquecidas, adormecidas. Então isso que me faz ter esperança, porque eu me vejo com esperança. Eu me interpreto a partir de algumas fagulhas que eu identifico. Olha, a fogueira está queimando e isso de alguma forma está iluminando o meu sertão aqui, o meu sertão pessoal, que às vezes é tão árido, tão difícil. E para enfrentá-lo é preciso ter muita coragem. Guimarães Rosa já nos recomendava isso, que a vida pede da gente, é coragem. Agora, você sabe que eu identifiquei também um período de muitas desilusões que foram boas. Eu me desiludi muito com muitas coisas. Talvez por ter me visto sem tantos disfarces, eu me desvendei mais. E foi bom perder algumas ilusões acerca de mim, acerca dos outros. Eu fico mais no meu eixo de verdade. Uma vez que a autenticidade não é possível sem ofender os outros, eu sempre vou ofender alguém para ser eu mesmo. Então eu comecei a identificar algumas coisas interessantes assim, nessa minha capacidade de ofender. Tá bom, eu preciso ofender para continuar sendo, ou para ser, para me tornar quem eu já sou em essência, mas preciso fazer aqui vir a acontecer. Então, o resumo da ópera é que está sendo bom viver tudo isso. Que ótimo. Professor, uma frase para encerrar? Ou duas, ou três pequenininhas?
Olha, eu concordo com o Padre Fábio, assim, para mim também tem sido uma experiência, um reencontro com questões, como ele bem disse, no meu caso, um retorno à literatura russa, né? E eu abri mão de outros projetos de que as editoras ofereceram para me concentrar nesse projeto, para refletir sobre o niilismo. Então, pessoalmente, tem sido uma época muito rica, sem dúvida. E isso significa que a gente tem certas condições materiais, existenciais, que tornam possível isso. Agora, eu acho que algumas coisas do período de pandemia, uma coisa que eu acho que é o que aconteceu de mais importante até agora no país, é fruto da pandemia. A votação do marco regulatório do saneamento básico. A mídia não fez muito barulho, tem gente que nem sabe disso, mas foi votado alguma coisa que devia ser votado há 100 anos atrás, certo? Que foi a decisão de abertura de licitação para construir, para desfazer o fato que mais da metade dos municípios brasileiros não tem esgoto. Então, no começo da pandemia, se falava para as pessoas lavarem a mão com água e sabão, como você ia lavar a mão se você tinha água podre. Então, eu entendo que existem espaços onde a esperança opera, certo? Sim. E ela é real, mas o que a minha crítica, acho que a banalização da esperança, às vezes atrapalha da gente ver exatamente o lugar onde ele aparece. Como se fala no judaísmo, o Messias vai entrar pela fresta da porta, certo? Então Deus está no detalhe, né? Então, assim, o marco regulatório aprovado pelo Senado para construir esgoto no país, até agora, me parece, é o grande ganho dessa experiência difícil que o país está passando. E eu entendo que são fatos como esse que, de fato, constrói um futuro melhor.